Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a genealogia de Jesus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 3, dos versículos 23 a 38, e nós também vamos falar um pouquinho da genealogia que foi descrita por Mateus, porque a gente está sempre tentando fazer, uma harmonia dos evangelhos, relatando às vezes o que um fala e a forma como o outro fala, algumas coisas que um fala e o outro não fala, mas traçando ali um paralelo entre os evangelistas, ok? Então Lucas, a partir do versículo 23, ele traçou a linhagem de Jesus até Adão. Então ele começa de Jesus aí e vai retornando até Adão, para enfatizar que ele era ao mesmo tempo filho de Adão, né, como é também chamado filho do homem, e aí identificando Jesus universalmente, então, com a raça humana, e também como filho de Deus, porque aí ele vai chegar lá em Adão e vai falar Adão, filho de Deus. Então ele faz esta associação para os seus leitores de Jesus. Lucas, então, começa por Jesus, filho de José, filho de Eli, e vai seguindo, então, as filiações até Adão, filho de Deus. Assim, então, como Mateus traçou a genealogia de Jesus, e ele destacou o chamado de Abraão para ser o pai da nação judaica, e o chamado de um rei, que era Davi, para ser o pai da linhagem real. Então, Mateus, ele começa ao contrário. Aí ele vem de trás para frente, né? Pela geração de Abraão e vai seguindo até passar por Davi e até chegar em José, marido de Maria, pai terreno de Jesus. Então, enfatizando assim a linhagem real de Jesus como filho de Deus e o rei que vai voltar, porque então ele liga a descendência davídica, né? Tanto de Abraão e como do rei Davi. Mas olha só, na genealogia de Mateus, está lá no capítulo 1, versículo 16, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos, guarda aí. E aí Lucas diz assim de José, está lá em Lucas 3:23. Jesus sendo, aí está entre parênteses, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E aí parece que, você prestou atenção? Existe uma contradição na filiação, então, do José, pai terreno de Jesus? Mateus diz que ele era filho de Jacó e Lucas diz que ele era filho de Eli. Vamos entender? Certamente que não vai existir uma contradição, porque a Bíblia não se contradiz, mas a gente percebe que existe uma intenção por parte, então, do escritor do Lucas, de mencionar o nome de José, filho de Eli. Vamos entender. Mateus dá a linhagem legal da descendência real, enquanto Lucas, na verdade, dá a linhagem de Maria, a única parenta humana de Jesus. Então, na verdade, o Eli era pai da Maria e não do José. Aí, nesse caso, José pode ser reconhecido como filho do seu pai, né? Do pai da Maria, né? O Eli, e através do casamento, né? Então, é como se ele também se tornasse filho de Eli. E aí no Lucas 3:23 diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério e era, aí está entre parênteses, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. É interessante, né? Porque tanto Mateus quanto Lucas traçam uma genealogia, cada um direcionando para uma característica real ou da vida de Jesus para justificar o fato dele ser filho de Deus
o fato dele descender da raiz de Davi, que isso era muito importante para os leitores, principalmente para os judeus, né? E também ligar Jesus à filiação terrena, também a sequência ali, né, de Abraão, enfim. Então, é um cuidado que se teve, é claro, porque se fosse colocado ali na genealogia filho de Eli, pai de Maria, geralmente as mulheres são contadas sim na genealogia. Mateus menciona várias mulheres na genealogia de Jesus, mulheres que foram relevantes para isso, né? A Raabe, Ruth, inclusive mulheres estrangeiras que fizeram parte da descendência de Jesus. Mas aqui Lucas ele não inclui Maria, mas inclui José, introduzindo então José nesta filiação e ligando, porque Maria era o contato humano entre Jesus e e o seu pai, e a sua santidade, enfim, né? E a sua parte que não era humana. Eu espero que você tenha entendido. Fica com a gente, continue seguindo aqui. Quer aprender um pouquinho mais? A gente vai seguindo aqui de pouquinho em pouquinho. Tá bom? Deus abençoe, curta, compartilhe, comente. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. E Deus te abençoe em nome de Jesus.